Pronto. Então, gente, vamos, antes de continuarmos, então, falando da China, vamos corrigir aí as 4 perguntinhas que tinham ficado, né, do caderno do aluno aí, do currículo em ação. Então, ó, a primeira aí, essa já é da página 208, não é? Da página 208. Qual a diferença entre um sistema bipolar e um sistema multipolar? O que vocês puseram? Eu coloquei assim, professora. Bipolar é quando o mundo se divide em 2 blocos e multipolar se divide em vários blocos com vários centros políticos. Mais alguém colocou alguma resposta diferente? Ou queira ler a sua resposta? Eu coloquei. O sistema. Professora, eu coloquei uma resposta gigantesca. Olha o tamanho da resposta. Gente. Mas, às vezes, a gente não precisa escrever tanto. A gente pode sintetizar as ideias. Mas vamos lá, divide aí com a gente a sua resposta. O sistema bipolar é quando há 2 polos. No caso desse sistema que funcionava em escala mundial, o mundo... Não, peraí, eu vou começar a ler de novo, professora. O sistema bipolar é quando há 2 polos. No caso desse sistema que funcionava em escala mundial. O mundo era predominado por 2 polos, basicamente, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Já no atual sistema em que vivemos, o multipolar, temos várias polaridades, onde possuímos vários blocos econômicos e uma relação com outros países que possuem elementos de nossos interesses. Eu não sei se ficou meio confuso, professor, porque eu coloquei um monte de coisa aqui. Professora, na 1 eu usei o que o texto me deu. Ele disse assim, bipolar, eu usei o que ele estava me falando, assim, multipolar dividia em vários blocos, assim, bipolar dividia em 2, que falavam nos textos. Aí eu usei isso daí, juntei, coloquei aqui. Então, Ana, você explicou, mas pelo jeito você foi buscar também um apoio em outros lugares. Professora, eu não pesquisei, eu acho, nessa aqui. É assim. Foi na cabeça mesmo. Mas, essencialmente, né, a maneira como o Paulo pegou para resolver também funciona, porque o texto estava explicando para a gente o que era, de uma maneira mais simplificada, o que era o mundo bipolar e o mundo multipolar, e a gente tinha discutido um pouquinho na aula também. Então, essencialmente, a resposta né, a ideia do bipolar, o período lá da Guerra Fria, que estava dividido entre 2 lideranças, né, e depois o multipolar, quando surgem ali diversos polos econômicos. Então, essencialmente, vocês conseguiram colocar, seja de maneira mais sintética ou um pouco mais extensa, a resposta está correto. Essa é a ideia, tá bom? Alguém tem alguma dúvida da primeira questão? Não? Então, vamos para B. A B, pessoal. De acordo com o texto, o que caracteriza o sistema político que vivemos hoje? Eu coloquei assim, ó. Vivemos em um sistema internacional multipolar composto por multiblocos econômicos com diversos centros políticos mais ou menos autônomos, com destaque para Estados Unidos, Rússia, União Europeia, China e Japão. Professora, agora o meu foi menor. Então fala, Ana. Um sistema composto por multiblocos econômicos, com diversos centros políticos mais ou menos autônomos. Mais alguém? Não? Então, professora, gente... Eu acho pode falar, Iago. Não sei assim, se está certa a minha. Porque eu pesquisei, então... sei lá, mas enfim, eu coloquei que tipo, o regime político na ciência política é o nome que se dá ao conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza de maneira para exercer o poder sobre a sociedade. Tá. Iago, nesse caso, como a gente está falando de um período específico, quando a gente está falando aqui do sistema político vigente, a gente
está falando especificamente desse contexto da nova ordem mundial, do mundo multipolar. Essa resposta que você trouxe, ela está mais ligada com a ideia da teoria da ciência política. Então, digamos assim, que é uma resposta mais genérica. Então, ela não vai caber aqui para o assunto que a gente está discutindo. Se fosse de maneira geral, ela, como eu disse, ela é uma resposta mais aberta, mais ampla. Mas, delimitando o que a gente está discutindo aqui, talvez ela não seja tão boa. Tá bom? Beleza? Então, gente, ó, o sistema que a gente vive, primeira coisa, né? A gente tem que considerar o sistema econômico, né? Que é o capitalismo. E a partir, né, dessa estruturação econômica, a gente tem essa organização política, né, do surgimento aí dos polos, da liderança que esses países, né, como vocês listaram aí, né, os Estados Unidos, a Rússia, e a ideia da União Europeia, e aí veja, né, que o texto até traz para a gente pensar, que faz a gente pensar a União Europeia como sendo equivalente a um país, né? E mesmo a gente já tendo estudado, sabendo que não é um conjunto. Mas a força que esse bloco exerce é equivalente à força de um país, né? Em vários aspectos. Então, o que vocês colocaram, que até o que acaba sendo trazido pelo texto, está correto. É essa ideia mesmo de ter várias lideranças que estão aí organizadas a partir da perspectiva econômica, né, dentro do capitalismo, e é o capitalismo que acaba delimitando as políticas dos países, né? Porque as relações econômicas, elas estão totalmente atreladas aí às relações internacionais. Beleza? Tudo bem, gente? Ô, professora, eu até entendo o destaque para os Estados Unidos, União Europeia, China, mas por que o Japão? Porque o Japão, primeiro que o Japão, indiscutivelmente, o Japão é um grande centro de desenvolvimento de tecnologia, né? A gente sabe disso. Tudo quanto é novidade aí do campo tecnológico, quem gosta de videogame, então, meu Deus, né? Eles têm um desenvolvimento tecnológico muito, assim, admirável. Então, apesar deles terem uma economia... veja, prestem atenção no que eu vou dizer. Não é que eles têm uma economia ruim, não. Pelo contrário, o Japão é um país desenvolvido. O que acontece ali é o dinheiro deles. A moeda é um pouco desvalorizada, né? Mas... é uma economia estruturada, eles têm essa relevância justamente por conta dessa questão do desenvolvimento tecnológico. Então, eles acabam sendo um polo, sim, importante, porque dali sai muita coisa que é reproduzida em outras partes do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês viram, tem umas 2 semanas que saiu a notícia que o Salão do Automóvel de Tóquio foi cancelado, né? Não vai acontecer devido aí à situação da pandemia no Japão. É a primeira vez na história que esse evento é cancelado. E é no Salão do Automóvel de Tóquio que saem as novidades da indústria automobilística. Então, tudo quanto é inovação, coisa nova que estão pensando para os carros, né, para os veículos, saem dali, desse Salão do Automóvel. Então, assim, e é um evento que já acontece desde a década de 50. Então, tipo, tem mais de... tem 70 anos, praticamente, que acontece o Salão do Automóvel. Então, tem algumas coisas que são referência, né? Que saem do Japão e a partir do momento que sai dali, o restante do mundo começa a prestar atenção ou começa a trazer para si também, para fazer... né, aproveitar aquelas tecnologias. Então, professora, eu fui falar isso. Importante. Eu fui falar isso, mas tem um videogame, eu tenho um videogame japonês, então acaba tendo um videogame japonês aqui. Gente, a Nintendo, né? Não tem nem o que dizer. Então, é uma indústria muito forte, né? E, assim, até é uma pena, eu não sei se vocês acompanharam quando foi anunciado que o Japão seria a sede das Olimpíadas, criou-se uma expectativa que, né, os eventos
principalmente a abertura e a cerimônia de encerramento, que seria um show, assim, que todo mundo ia pirar, porque eles justamente iam se apropriar de todos esses elementos. Primeiro, né, os elementos culturais que o restante do mundo conhece, como os personagens de videogame e personagens dos animes, né? Gente, se eu estiver falando errado, vocês me falam, tá? Porque eu não entendo muito, mas dos animes, dos desenhos japoneses, tudo isso ia ser incorporado nesses grandes shows. E aí a pandemia, na verdade, acabou com isso. Então, estava todo mundo esperando, sei lá, o Super Mario, o Pikachu junto na abertura da Olimpíada, e talvez a gente não vai observar mais nada disso, porque eles estavam se preparando para o ano passado, não foi possível realizar os jogos. Esse ano já está tudo muito confuso, porque os casos voltaram a crescer no país. Então, digamos, o Japão acabou dando um azar, né, nesse sentido, porque era para ser, assim, uma Olimpíada marcante, né, justamente porque eles iam se utilizar dessas questões, desse aparato tecnológico que eles têm, né. Eu acho que a Olimpíada, às vezes, podia ser feita até Mas não adianta nada, é mó longe. Tipo assim, as Olimpíadas podiam ser feitas, tipo, em 2022, porque aí, tipo assim, às vezes o público quer poder ver. E, tipo assim, acho que, se não me engano, a Olimpíada lá tá fechada só pro pessoal do Japão, né, professora? Teve toda uma questão, todo mundo, as pessoas que tinham comprado ingresso, estavam com pacotes prontos para viajar, e outras pessoas também se programaram para fazer uma viagem numa data. Vamos combinar que ir para o Japão não é a mesma coisa que ir ali em Hortolândia, né? Tipo, é uma viagem que você tem que se programar com bastante tempo, é uma viagem cara, né? Então, mudar a data do evento, isso atrapalhou também quem estava se preparando para ir. E tem essa questão das restrições de circulação. Então, nesse sentido, os jogos vão perder. Quanto a se realizar em 2022, não pode, gente, porque 2022 é ano de Copa do Mundo. Então, esses eventos, eles não podem acontecer no mesmo ano, porque são grandes eventos esportivos. E, Ana, acho que sim, se eu não me engano, os mascotes eram 2 robozinhos. Eu pesquisei aqui, parece 2 robôs, professora. É um rosa e um azul. Eu acho que é alguma coisinha assim. Então, essa ideia de imprimir a marca do quão eles são importantes no desenvolvimento tecnológico, né? Então, o Japão tem essa importância, a gente não tem sempre que levar em consideração. Vamos para a próxima? A D, pessoal. A D não, a C. Segundo o texto, a força militar deixou de ser um elemento fundamental na relação entre os países. Quais elementos seriam mais importantes agora? O que vocês puseram? A minha não ficou muito grande, não, professora. Eu coloquei: elemento militar diminuiu em benefício dos elementos econômicos, tecnológicos e político-diplomáticos. É isso aí. Você quer falar, Ana? Eu só coloquei elementos econômico, tecnológico e político-diplomático. É isso, gente. Então, hoje, é mais importante não quem tem o exército mais forte. É que, na real, acaba coincidindo, né? Os Estados Unidos têm o exército mais poderoso do mundo. Então, fica difícil fazer essa fala. Mas vamos consertar aqui. Para você ser relevante, você não precisa ter um grande exército, tá? Por exemplo, o Japão é um país que não tem exército. Porém, eles têm ali a sua relevância. Em qual aspecto? No aspecto econômico e no aspecto tecnológico. Então, as relações dos países, elas se dão através... A relação mais importante, com certeza, é a relação econômica. Então, de quem você compra, para quem você vende, isso é muito relevante. A troca de tecnologia, então, assim, os países que são detentores, que têm essa tendência de desenvolver tecnologia, também são países que são procurados, que têm boas relações. E a questão das relações político-diplomáticas, é aquilo que eu falei para vocês, diplomacia. A gente resolve problema e discute situações hoje através da conversa.
Não é assim, pegou e mandou o exército para a porta do vizinho porque você não gostou de alguma coisa que ele falou. Se fosse assim, a gente estava lascado, né? Porque tanta coisa que andam falando aqui que outros países não gostam, se todo mundo resolvesse mandar o exército para cá, a gente já estava lascado. Mas as conversas, elas funcionam de outro jeito. E aí, desculpa se eu vou soar repetitiva, mas eu vou trazer de novo a questão aí que a gente anda tendo, essa indisposição com a China em relação aí ao fornecimento das matérias-primas para fabricar a vacina. O fato de ter gente do governo brasileiro que ridiculariza e que fala mal da China, cria teorias conspiratórias, falando que a China tem um plano para se apossar do Brasil ou coisas do tipo, isso sem entrar nas ridicularizações do tipo, acredito que vocês já tenham visto que a gente tem aí um presidente que gosta de fazer umas piadinhas bem idiotas, desculpa, não tem outro nome para isso, para se referir, idiotas e xenofóbicas, na verdade, porque ele faz piada com o povo chinês, né? E essas falas que muita gente... Ele faz piada até com a gente, que é do país dele, quem dirá com os outros, né? E ainda mais se é um país que ele acha que a gente tem que combater. Mas a gente não vai nem entrar nesse mérito, porque senão a gente vai alongar muito. Mas o que eu estou querendo dizer todas essas coisas que andaram falando sobre a China estão atrapalhando a gente ter matéria-prima para fazer vacina. Então, assim, a China precisou do exército dela para fazer alguma coisa, para devolver o que a gente andou fazendo para eles? Não. Ela simplesmente se utilizou de uma ferramenta econômica. Vocês precisam de uma coisa que eu fabrico para vocês fazerem vacina aí? Que bom! Não estou com vontade de mandar para vocês, não. É assim que resolve as coisas hoje. Ô, professora, mas os outros países não têm essa matéria-prima que ela tem? Então, o problema, Paulo, que a gente os outros países têm pelo menos outra vacina, né? Isso. A gente optou por 2 vacinas cuja tecnologia é desenvolvida que nem uma tecnologia totalmente chinesa, que é a Coronavac, e a da AstraZeneca, que é a da Fiocruz, a tecnologia é britânica. Só que a gente está falando de novo, relações de globalização aí. Produzir lá na China é mais barato do que produzir na Inglaterra. Então, a China produz a matéria-prima da AstraZeneca e ela acaba sendo importada para o Brasil, para a Fiocruz fazer as vacinas. Então, assim, se você não mantiver boas relações com países que você precisa, porque, assim, alguém duvida que hoje a gente precisa dessas matérias-primas aqui? A gente está pedindo, pelo amor de Deus, para que todo mundo consiga ser vacinado. Nem isso, professora. O que eu acho extraordinário é que, assim, eu não sei como, mas tudo que você vai olhar tem made in China. Então, se tudo que a gente olha tem lá made in China, ou seja, tudo que a gente consome vem de lá, como é que eu vou brigar com esses caras, meu? Então, não tem como. Pode falar, Alicia. Não, eu ia falar então, né, prof? Então, não faz sentido. Como é que eu vou brigar com alguém que eu dependo tanto? E sem contar que a gente depende deles também, porque tudo que é produzido no nosso agronegócio, a maior parte é vendido para eles. E aí, tem uma galera que se usa desse discurso. A gente pode desfazer da China porque eles precisam da gente também. Não, meus pessoal, não é assim, não. Eles não são bobos. Eles estão procurando outros lugares que forneçam alimento para eles. Países da África, por exemplo. Se eles ficarem muito putos com a gente mesmo, eles vão falar assim, tá bom, obrigado, valeu, tchau, e não vou mais comprar nada de vocês. O que a gente vai fazer com esse monte de soja que a gente produz aqui? A gente vai passar a comer soja? Então, assim, a gente dentro dessa perspectiva, gente, não preciso mais ameaçar com o exército. Eu ameaço com sanção econômica, com
diplomacia. Eu ameaço de outras formas. E eu atrapalho a vida dos países desse jeito, sem precisar atirar uma bomba em lugar nenhum. Então, é assim que o mundo se organiza hoje. Beleza, gente? Sim. Tudo bem? E vamos para a última, que eu, desculpa aí a empolgação, né? Começo a falar, me empolgo. A D. O Brasil se enquadraria em qual dos 4 tipos de atores internacionais do sistema bipolar citados no texto? Explique a sua resposta. Eu vou voltar lá no texto para mostrar para vocês, relembrar os 4 atores aí, né? Então, são os polos, Estados Unidos e União Soviética, os blocos OTAN e Pacto de Varsóvia, a ONU e os países não alinhados. O Brasil se encaixa onde, então, pessoal? Então, essa é minha Eu falo que eu quero isso primeiro. Não, essa eu vou responder. Porque toda vez ele responde primeiro. Não, eu vou responder. Já tô Eu pesquisei. no chat. Essa aqui eu pesquisei, professora, ficou um pouco grande. Então, peraí. Então, Paulo, vamos lá. Vamos deixar a Ana falar primeiro, depois você fala. Fala. Nossa, o que foi aqui no chat sem querer? E o que eu tava escrevendo pro Paulo. Professora, eu não pesquisei porque contava ponto. A primeira também não pesquisei, porque se eu tivesse pesquisado, eu ia estar escrita a fonte. E eu coloquei os países não alinhados, porque nessa época o Brasil não estava em nenhum dos blocos citados. Só que eu chutei, né? Porque eu não sabia se ele estava ou não. A minha eu pesquisei, professora. Eu dei uma chutada. Então, vamos ouvir o que o Paulo trouxe para a gente. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou-se ao bloco capitalista. No entanto, a partir de 1961, o presidente João Goulart, Jango, desenvolveu uma política externa independente do apoio das superpotências da Guerra Fria. Jango fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, camponeses e populares. Além desses fatores, o então presidente promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou atritos com a liderança política, econômica e militares do Brasil. Mais alguém, gente, gostaria de dividir a sua resposta? Não? Olha só. Na verdade, as respostas de vocês não vão casar. A gente se encaixaria entre esses 4, a gente se encaixa na ONU. Por quê? Porque o Brasil, ele foi alinhado ao bloco capitalista, sim. Mesmo com todas essas ações que o João Goulart implementou aqui. Tanto Paulo, que o que aconteceu com o João Goulart, você sabe? Alguém sabe? Vocês não chegaram isso em história ainda, né? O João Goulart, pessoal, o Jango, né, era o último presidente antes do golpe militar de 1964. Justamente porque ele trouxe toda essa coisa de fortalecer o movimento sindical, o movimento estudantil, as ligas camponesas. Ele entendia que o povo devia participar das decisões políticas do país e que eles deveriam ser considerados, né? Tudo isso soava para os militares, naquele momento, papo de comunista. E para evitar que o comunismo chegasse ao Brasil, eles deram o golpe militar de 1964, que durou, né, de 64 até meados dos anos 80 aí. Então, foram 21 anos, se eu não me engano, de ditadura militar no Brasil. Então, pessoal, o que acontece? A gente tinha esse alinhamento, tanto é que os Estados Unidos ajudaram o Brasil a manter esses 21 anos de ditadura aqui. Depois, né, que passou o processo e começaram a se abrir os arquivos da ditadura, existem documentos que comprovam a interferência dos Estados Unidos no governo brasileiro durante esse período. Então, a gente era alinhado. Dentro desses 4, o nosso papel era dentro da ONU, porque somos um país signatário. Tudo bem? Sim. Conseguiram entender por que não é aí? Professora, como assim, minha ONU? O que é um país signatário? É um país signatário? Bom, signatário quer dizer que você assinou alguma coisa. Quando a gente fala que o Brasil é um país signatário da ONU,
A gente está falando que é um país que faz parte da ONU. Então, o Brasil faz parte da ONU também, tá? Porque existem alguns países, poucos, que não fazem parte da ONU, mas a maior parte faz e o Brasil também faz. Então, assim, nós não éramos nem Estados Unidos e nem União Soviética. A gente não era os polos. A gente não tinha relação nem com a OTAN, nem com o Pacto de Varsóvia, certo? A gente não era país não alinhado, porque eu acabei de falar para vocês, os Estados Unidos interferiram no nosso governo aqui durante 21 anos. Então, se eles interferiram, é porque a gente concordava com o que eles faziam. Nós éramos, então, países alinhados aos Estados Unidos. A única coisa que sobra aí é a ONU. Ô, professora, mas o Brasil chegou a se aproximar da União Soviética? Então, não é que a gente chegou a se aproximar da União Soviética, mas sabe qual foi o problema? Vocês vão estudar isso com o professor Sérgio depois. Ele vai até falar com muito mais propriedade do que eu. Mas o que aconteceu? O João Goulart, o Jango, ele viajou para a China. Ele foi fazer... Veja só, que a China está nessa história, né, de perseguir a China, não é de hoje. O João Goulart visitou a China. Obviamente com o intuito de promover negócios, né, do Brasil com a China naquele momento, foi visitar e tudo mais. E os militares naquele momento, já que os Estados Unidos estavam por trás de tudo isso, entenderam que essa visita à China poderia ser o primeiro passo para que o Brasil fosse para o lado socialista, fosse para o lado da União Soviética, já que a China era aliada da União Soviética naquele momento. E aí, para evitar, que medo do comunismo, vamos tirar o João Goulart e assumir a presidência aí através do golpe militar. Foi isso que rolou. Ô, professora, mas, tipo assim, comunismo é tão ruim assim, quanto parece? Gente, para começar, nunca existiu comunismo no mundo. Não. A gente não conseguiu chegar no estágio de comunismo em país nenhum. O máximo que a gente chegou foi no socialismo. Socialismo. Então, tem teorias. O que se bate muito é que o comunismo seria um regime aí autoritário e totalitário. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Existe regime autoritário e totalitário dentro do capitalismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser socialista ou comunista. Não vou nem falar comunista porque a gente nunca chegou a isso. Mas você pode ser um país socialista sem ser autoritário e totalitário. Então, quer dizer que as pessoas têm liberdade dentro do sistema socialista. E você pode ser capitalista e viver num país onde não tem liberdade. Onde o governo, o Estado é autoritário e totalitário. Então, assim... Esse medo, assim, meio infundado, sabe? E assim, pra vocês terem uma ideia, durante a Guerra Fria, o povo falava, comunista come criancinha. Gente, quem é que come criança? Vai assar, picotar a criança e assar com batata? Isso não existe, gente. É aquelas teorias da conspiração, nada a ver, sabe? Aí, assim, é complicado. A gente, quem vê falando, que às vezes quem me vê falando, vou dizer porque em turmas anteriores tinha aluno que falava que eu era comunista ou era socialista. Galera, eu adoro uma liquidação no shopping. Me dá um cartão de crédito sem limite para vocês verem o que eu faço. Se isso é ser comunista, eu não sei o que é, então. Então, assim, a gente vive num sistema... capitalista, que a gente precisa ter dinheiro para a gente ter as coisas. A única coisa que eu não concordo é por que eu posso ter dinheiro para ter uma casa, para ter comida, para ter internet, enquanto eu tenho lá o meu irmão ali na rua sem ter comida, sem ter onde morar. É isso que eu não acho certo. Não é que, né? Então, assim, se eu posso ter, eu queria que todo mundo tivesse também, que todo mundo pudesse viver. E aí, quando você fala isso, as pessoas te chamam de comunista. Então, então, assim, eu olhando assim, socialista, assim, todo mundo tem, tipo, comida, essas coisas. Aí eu fico pensando, não é tão ruim assim.
Então, Mas, professora, não é todo mundo que tem no Não é todo mundo que tem comida, não, Porque, gente. ó, eu não sei se a Coreia do Norte é socialista. Professora, na Coreia do Norte, já que a Ana tocou nesse assunto, eu já assisti alguns vídeos na Coreia do Norte, é assim, professora. Todo mundo tem. Isso aqui lá é meio ruim, professora. Assim, lá tem um centro e lá tem comida. Aí toda a população da Coreia, cada cidade tem seu lugar, aí eles vão lá para pegar comida. Todo mundo. Então, tipo assim, na Coreia, vamos dizer que ninguém passa fome. Professora, mas então assim, uma ó. fome de não sei quantos anos lá? Oi? Não teve uma fome de não sei quantos anos. Não, Então, ó, vamos lá. Vamos A lá. Coreia do Norte talvez não seja o melhor exemplo, porque lá é um regime totalitário, né? O Na gordinho África lá, tem muita, tipo, gente que passa fome na África. mas a gente, Mas é outra mas questão. a África, a questão de passar fome, países africanos não são socialistas, né? Eles estão inseridos no capitalismo. Mas se a gente pensar na questão da Coreia do Norte, né? Que a gente sabe que é tido como um regime socialista. Só que lá a gente tem um ditador. É diferente. Então, ali existe um regime totalitário, que é aquele gordinho maluco lá, né? Que eu nunca consigo falar o nome dele. Kim Jong-un. Kim Jong-un, ele mesmo. Fica toda hora ameaçando, ó, eu tenho uma bomba aqui, eu vou apertar o botão e a bomba vai acertar os Estados Unidos. Então, assim, é uma galera meio fora da casinha, assim. Então, ali, gente, não tô... Veja, quando eu falo que eu quero que todo mundo tenha, né, direito ao mínimo para viver, eu não tô falando que isso acontece dentro dos países socialistas. Vamos pegar um outro exemplo. Cuba. As pessoas falam muito de Cuba, né? Ah, vai para Cuba, não sei o que tem, não sei o que tem. Cuba é socialista. Cuba tem pessoas que passam necessidade ali. Mas todo mundo tem, olha só o que é garantido em Cuba, que todo mundo tem. Acesso à saúde, acesso à educação, todo mundo tem. A medicina cubana é uma das mais desenvolvidas do mundo. Vocês podem, não sei se vocês já viram, mas muitos presidentes, por vezes, viajam para Cuba para passar por tratamento médico. Eles desenvolveram 2 vacinas para Covid. 2. Eles sozinhos. Isso que Cuba sofre embargo econômico. Os Estados Unidos não permitem que os outros países façam negócio com eles. Então, assim, é perfeito? Não, não é perfeito. Tem muita situação ali. Tem gente que não gosta de viver assim e tenta fugir. Vocês já viram isso? As pessoas que tentam chegar a nado ou de bote até a costa da Flórida para entrar nos Estados Unidos. Tem, gente. Ô, professora, Existem algumas coisas ali que funcionam. Entende? Eu queria perguntar se a China e a Rússia é totalitária, igual a senhora falou. Bom, a Rússia é complicada, né? A gente tem o Vladimir Putin, que é também um presidente muito louco, e que acabou de aprovar uma lei que permite que ele fique mais... Eu não sei se é mais 10 ou 20 anos no poder. Tipo, ele mexeu lá nas regras da eleição e ele pode continuar sendo reeleito. Tipo, ad eterno. Ele está quase virando um novo czar. Então, quando o cara mexe na lei para benefício próprio, impedindo que outras pessoas passem a ser presidente do país, você já pode ficar meio assim, né? Então, o Putin é uma figura perigosa nesse sentido. Aí você falou, a China, né? Que você colocou. A China, pessoal, é assim. De certa forma, acaba sendo, porque, por exemplo, eles têm. A internet da China é controlada, não sei se vocês sabem. Não é tudo que você pode acessar através da rede, porque Isso daí é os mesmo, Estados dona. Unidos. Porque eles controlam até jogo, dona. Exatamente. Eles controlam o tipo de entretenimento que você pode consumir. Existem artistas, grandes artistas no mundo, que nunca se apresentaram na China. Tipo, gente que viaja o mundo inteiro e na China nunca conseguiram fazer um show, porque o governo chinês não aceita a entrada de determinados artistas. Então, assim, acaba sendo totalitário no sentido do controle que exerce sobre a vida dos chineses.
se tem um governo decidindo por mim o que eu posso ver na internet, o que eu posso consumir de produto cultural, isso é complicado. É restrição de liberdade. Então, na China tem isso, né? Ao mesmo tempo que tem isso, eles estão vivendo um momento de fartura, que é a segunda, né? Eu já falei aqui para vocês várias vezes, é a segunda economia do mundo. Então, assim, não existe, pessoal, não existe sistema perfeito. Em todo sistema vai ter algum problema. Todo. Não, assim, não falha um, gente. Então, a gente tem que tentar trabalhar com aquilo que é menos pior, né? Para tentar fazer com que as pessoas tenham aí garantido o mínimo para a nossa existência. Professora, Oi. podia criar, sei lá. Pode terminar. Não, pode falar. Agora que eu vi que já é 9h43. Pode falar. Podia criar sei lá, não sei, um projeto de lei, alguma coisa assim, que tipo, obriga uma pessoa que pelo menos tem, tipo, ganha 2 salários, não, ganha o quê? 3 salários mínimos por mês, obriga, tipo, ela a doar uns, sei lá, R$100 por mês desse salário para dar para outra pessoa, entendeu? Que não tem nada, que tá, tipo, escrito. Então, Ana, isso... Não, é uma ideia muito, tipo... Não, então, Ana, isso se chama, para quem é católico, isso se chama dízimo, Ana. Não, calma, não, nada a ver, Paulo. Não, Não, Paulo. Não. Esse Paulo, negócio não é isso de, que eu tô falando. esse negócio aí do catolicismo que você falou, eles meio que Não. chantageavam as pessoas para, tipo, Tiago, peraí, não. conseguir Gente, acabou a história do dízimo. Deixa eu terminar minha teoria aqui, por favor. Então, professora, tipo assim, doar uma parte de dinheiro para dar para outra pessoa que, tipo, não tem absolutamente nada, sabe? Uma pessoa que, tipo, tá lá e tá abaixo do nível da pobreza. Talvez isso funcionaria um pouco, mas isso não vai acontecer, eu sei. Porque. Então, eu vou, só para a gente encerrar, eu vou fazer um comentário. Existiu aqui no país um programa que foi idealizado lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi ali puxado pela primeira-dama, Ruth Cardoso, chamado Fome Zero. Através do Fome Zero, ali foi a sementinha do que a gente conhece hoje como Bolsa Família. Durante o crescimento aí do acesso às pessoas a essa Bolsa Família, o Brasil saiu do mapa da pobreza da ONU. A gente conseguiu minimamente dar dignidade, garantir que as pessoas tivessem ali pelo menos o que comer todos os dias. Você tem que abrir o portão, né, Ana? Vai lá. O que acontece? O que vocês ouvem falar até hoje do Bolsa Família? Então, a minha mãe, professora, antes de virar Bolsa Família, ela falava que Antes do quê? Então, tipo assim, você tá falando do Fernando Henrique, essas coisas assim, ela falou que tinha... Eu não sei se era antes disso que a senhora falou, ou se era... Acho que era antes. Ela falou que tinha vale leite, vale essas coisas que eles davam para a pessoa ter acesso a essas coisas assim. Uhum. O que aconteceu? Na verdade, antes do Fernando Henrique, quando implementam o Fome Zero, tanto que o Bolsa Família, na verdade, é um compilado de vários benefícios que existiam. Tinha um vale gás, se eu não me engano, que era um valor para você comprar o gás de cozinha. Então, o que fizeram? Pegaram esses benefícios e juntaram no Bolsa Família, certo? E aí, com essa ajuda vinda do governo, e aí não é do meu salário, nem do salário dos pais de vocês que saía esse dinheiro, né? E sim dos cofres públicos, que é o dinheiro que a gente quer arrecadado dos impostos que a gente paga, isso virava um benefício para aquelas famílias. Ao mesmo tempo, pensa um pouquinho, se mais gente tinha dinheiro para comprar comida, os estabelecimentos que vendiam esse tipo de coisa vendiam mais. Se eles vendiam mais, eles lucravam mais. Se tem mais lucro, começa a surgir emprego, começa a surgir outras oportunidades. Aqueles negócios começam a crescer.
Então, era um efeito em cadeia. Só que hoje, quando a gente fala de Bolsa Família, muita gente critica, né? E existe um projeto aí de desmonte. Então, assim, só para fazer, eu estou só tentando ilustrar essa ideia que você trouxe, Ana Caroline. Na verdade, já existiu, que começou, como eu disse, lá no Fernando Henrique, meados dos anos 90, essa tentativa, mas que foi desacreditada em algum momento. E aí a gente está vendo toda essa situação Mas agora. por que toda essa crítica, professora? Ai, gente, é difícil, né? Porque o Bolsa Família é pouco. Ô, Lucas, Sim. você quer falar? Pode falar. Ô, professor, tipo, tem gente que fala que o Bolsa Família já foi melhor, porque eu acho que realmente já foi. Mas aí você também não pode ficar só dependendo do Bolsa Família, porque, tipo, ele não vai te ajudar. É algo mais, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, porque você não pode ficar lá sentado, porque tem família que fica lá sentado, aí espera o Bolsa Família, aí vive só com o dinheiro com o Bolsa Família e não vai atrás do dinheiro. Então, o Então Lucas você tem trouxe que ir aqui. O Lucas trouxe aqui, Ana, uma das teorias que se usa para justificar aí a questão do Bolsa Família, de demonizar, vamos dizer assim, esse benefício. Muita gente acredita que quem recebia o Bolsa Família se acomodava e não trabalhava. Existiu gente também que falava que as famílias começaram a ter mais filhos para poder ter direito a mais benefício. Isso é só falta de conhecimento de como as coisas funcionam, porque existe um limite, você não é assim, você tem 10 filhos, vai receber 10 Bolsa Família, não é assim que funciona, né? E também tem a falta de conhecimento realmente dos valores e tudo mais. Então, assim, a gente até pode estender, conversar um pouco sobre isso, mas que agora a gente já estou segurando vocês para o intervalo aqui. Mas estou achando ótimo que vocês estejam perguntando. Justamente porque aquilo que eu expliquei para vocês, se as pessoas têm dinheiro, elas consomem, se consomem, os comércios começam a lucrar e crescer e gera emprego, é um efeito em cascata, né? Então, muitos municípios observou ali que as pessoas começaram a ter trabalho, as pessoas começaram a estudar, porque essas oportunidades foram surgindo e elas foram buscando qualificação. Então, existe uma série de dados, inclusive uma que eu gosto muito de falar, que tem a ver com demografia, né, com o estudo da população, registrou-se uma queda das taxas de natalidade entre as famílias que recebiam o Bolsa Família. Isso é dado do IBGE. Então, diferente do que se pensava, que as pessoas passavam a ter mais filhos para ter a Bolsa, não. Quando eles começaram a receber a Bolsa, eles pararam de ter filhos, porque eles viram ali que podiam, né, com aquele benefício, ajudar os filhos que já existiam ali. Isso, gente, não é fonte vozes da minha cabeça, não. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar artigos sobre isso, tá? Iago, eu vi que você tinha levantado a mãozinha. Rapidinho? Hoje, então vai, fala rapidinho pra gente. Não, eu ia só falar no negócio do Lucas ali, que ele justificou que, tipo, as pessoas têm que trabalhar e tal. Só que tem gente que não tem trabalho, então, tipo, uma solução, acho que deveria ter, é que, tipo, todas as pessoas tivessem um emprego, assim, só que tem muita empresa que, tipo, dependendo da condição física da pessoa e, entre outros motivos, não contrata essas pessoas que precisam da Bolsa Família. Gente. Ou seja, o problema é muito maior. Se um dia vocês quiserem, a gente para um momento, conversa, eu posso trazer esses dados para vocês pensarem e a partir daí, da reflexão de vocês chegarem à conclusão. Mas eu só quis dizer assim, que já tentou-se fazer esse tipo de coisa, né? Como a ideia da Ana que ela trouxe. Mas, infelizmente, acabou que virou o que virou, né? Mas a gente não pode perder a esperança e nem a vontade de querer que as coisas sejam melhores, não é verdade? Porque se a gente perder isso, gente, acabou. Acabou para nós. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Amei a aula hoje. Fiquei muito contente que, além da Ana Caroline, o Iago e o Paulo ficaram de câmeras abertas hoje. Fiquei muito feliz. E o Lucas também. Muito obrigada. Não se preocupem, eu vou olhar a chamada aqui pelos nomes de vocês, tá bom?
Então, correm lá para vocês poderem ter Tá, intervalo. Obrigada, viu, gente? Tchau, professora. Imagina, professor. Tchau.